Fala pessoal, eu sou o professor César Ricardo e hoje eu vim aqui para apresentar para vocês o projeto Jogos de Aprendizagem, Almanaque para uma Administração Consciente. Esse projeto tem autoria de os autores. Eu, professor César Ricardo, sou professor de administração, e a professora Lisa Brasil, que é professora de literatura. Tá? Nós somos filiados e professores do Colégio Pedro II. No Colégio Pedro II nós damos aulas para o ProEja, certo? Então o nosso projeto teve como ideia inicial partir com os alunos do ProEja, tá? E aí nessa apresentação do nosso projeto, eu vou passar para vocês de maneira rápida, tá? A ideia do surgimento do projeto, a necessidade dele, tá? O projeto em si, no que ele consiste, e até alguns resultados que nós já conseguimos obter através do nosso almanaque de jogos. Tá? O nosso projeto passa por uma proposta. A proposta é, vamos jogar? E aí, vamos jogar, para muitas pessoas pode parecer uma simples pergunta, mas no nosso projeto, na nossa cabeça, vamos jogar foi uma proposta que nós fizemos aos nossos alunos. Tá? Nós sugerimos a eles um projeto, uma maneira que a gente conseguisse manter o nosso contato de forma satisfatória e levando e trocando conhecimento. E por que isso se fez fundamental? Porque com a pandemia, causada pela Covid-19, as relações aí entre professores e alunos foram completamente transformadas, E principalmente para quem dá aula para o ProEja, sabe que essa relação é fundamental. O nosso contato diário com os alunos é fundamental. Nós somos ali agente de motivação, de estímulo para esses alunos. Muitos deles chegam, às vezes, na escola, cansados do trabalho. E quando o professor está ali em sala de aula, esse estímulo, essa troca, é mais tranquila do que nesse processo de pandemia, em que nós nos vimos, em certo momento, afastados fisicamente dos nossos alunos. Então, de maneira informal, foi uma maneira que nós suprimos essa necessidade que percebemos que nossos alunos possuíam, que é uma necessidade, eles precisavam de estímulos para continuar. Muitos deles ali estavam desmotivados, pensando de alguma maneira em parar, em desistir. E aí, de uma maneira até informal, surgiu a ideia de realizar algum projeto, alguma ação que pudesse estimular os alunos a continuar não só a aprender, a trocar conhecimento, a adquirir informação, mas a continuar a sonhar, a continuar a ter perspectivas de um futuro melhor, de uma continuidade aí mais proveitosa daqui para frente. E aí, tem melhor maneira de fazer isso, do que de uma maneira leve e divertida? Não tem. Então, eu e a professora Lisa, quando decidimos começar o nosso projeto, ele passou por esses três pontos, que era tentar, mesmo com a pandemia tendo transformado as nossas relações, manter o estímulo nos alunos, para quê? Para que eles pudessem se manter estimulados a continuar aprendendo, a continuar tendo conhecimento, e fazer isso de uma maneira leve e divertida. Então, é legal falar que nós, como era algo mais informal, nós não tínhamos prazo para eles realizarem tarefa nenhuma, cobrança, nem nada. Cada aluno faz, e brincava, jogava com a gente no melhor momento para si, o que fez com que todos eles tirassem o maior proveito possível dos jogos. E aí, surgiu a ideia, se é para ser algo de leve e divertido, nada melhor do que um almanaque de jogos. Então surgiu o almanaque para uma administração consciente. Entrando já no almanaque em si, no que consiste o almanaque? Para muita gente pode parecer assim, mas como é que une literatura e administração? E eu e a professora Lisa unimos isso da seguinte maneira, com um escritor teórico austríaco, Capra, que aborda em seus livros, em suas escritas, uma
educação socioambiental, a preocupação com o meio ambiente, com a sociedade de maneira geral, a importância das relações humanas, né? E nesse livro que nós escolhemos para trabalhar, Conexões Ocultas, Ciência para uma Vida Sustentável, dentro dele nós escolhemos um capítulo específico que falava sobre as relações humanas dentro das organizações, tá? Dentro das empresas, que é o lado da administração. E aí o projeto, eu vou abrir ele aqui para vocês, ó. Deixa eu aumentar a nossa telinha aqui para melhorar a nossa visualização, tá? O projeto, ele ganha a seguinte forma: um almanaque com uma capa, sumário, bonitinho, a introdução. E aqui que é importante a gente falar, é interessante, porque o projeto ele traz sempre um texto baseado no capítulo do livro do Capra, que nós escolhemos para trabalhar com os alunos. Então, tem sempre um texto e uma proposta de jogo. Então, aqui nós temos o primeiro jogo, por exemplo, é um criptograma, tá? No segundo texto, proposto, baseado lá também no mesmo capítulo do mesmo livro, nós temos um jogo que é o caça-palavras, né? Então, esse projeto teve uma duração aí, antes dele virar um almanaque, ele teve uma duração de 6 semanas, e todas as semanas eram propostos um texto e um jogo baseado nesse texto. Alguns jogos mais clássicos, como vocês podem ver, palavras cruzadas, né? Até alguns mais específicos, como uma charada totalmente voltada aos nossos alunos, ou até aqui, ó, nesse outro jogo que é interessante a gente mostrar, nós trabalhamos com eles uma tabela musical, uma charada em forma de música, para que fosse descoberto por eles uma mensagem. No almanaque, nós disponibilizamos para os nossos alunos, ó, ao final do almanaque, todos os gabaritos. Por quê? Porque alguns deles perguntavam, estou acertando, não estou acertando. Então, semanalmente, quando o texto novo aparecia, nós apresentávamos o gabarito do jogo anterior. E é legal mostrar que os jogos não tinham só a função de divertir ou de passar tempo com eles. Também tinha uma missão importantíssima, que era de motivar esses alunos. Então, todos os jogos, nós tivemos a preocupação de botar uma mensagem motivadora. Então, por exemplo, no criptograma, o criptograma, quando ele se fecha, finaliza, ele forma a seguinte frase: Proeja resiste. Era uma ideia de falar para eles: resistam, estamos juntos, tá? Resistiremos juntos, passaremos juntos por essa pandemia e teremos um futuro brilhante pela frente, né? Então, todos os jogos têm alguma mensagem, ó. Se a gente for ver, vou passar aqui para que a gente consiga observar. Nos jogos das charadas, são várias charadinhas que vão se montando e no final nós montamos a frase: a vida é uma obra de arte. Eu sou do Proeja, né? Então, representa ali o orgulho que eles têm de fazerem parte do Proeja, do projeto Proeja, tá? E o orgulho que nós temos de estar junto com eles nesse projeto. Porque, como professores, também temos muito orgulho de fazer parte do Proeja, de trocar conhecimento e informação com todos os nossos alunos, tá? E aí, vou mostrar para vocês aqui já alguns dos resultados que nós tivemos, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Porque o nosso projeto, a gente já conseguiu notar, né? Já foi possível notar que ele desperta uma curiosidade por parte dos alunos. Sempre que aparecia um jogo, eles já pensavam em qual seria o próximo, né? O que viria pela frente, né? Isso foi muito interessante no nosso contato com eles. Mas além disso, e que foi mais interessante, foi que o projeto ele levanta debates extremamente relevantes, tá? Que às vezes saem até ali da característica da organização em si e passa para o lado humano, da importância da empatia, do olhar para o outro, de cuidar das relações humanas, né? Da importância que o ser humano tem no dia a dia e dentro das organizações também. Então, esse é o nosso projeto, tá? Espero que vocês tenham gostado. E importantíssimo, é um projeto que foi feito com muito carinho. A ideia inicial, a gente nem pensava no resultado que teríamos.
A ideia era simplesmente dizer para os nossos alunos: estamos juntos, caminharemos juntos de maneira leve, divertida, e mesmo que à distância por conta da pandemia, contem conosco. Então, os Jogos de Aprendizagem, Almanaque para uma Administração Consciente, é uma maneira de dizer para os alunos: contem conosco, estamos aqui, certo? Abraço, tchau, muito obrigado a todos vocês pela atenção.